o nome de Jesus como uma blasfêmia naquela boca dele. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Se eu tiver algum potencial de ganhar mais, de ganhar muito, de produzir muito, que eu faça isso visando quem não tem quase nada, quem não tem o mesmo dom, quem não tem a mesma graça, quem não tem a mesma inteligência, quem não tem a mesma oportunidade, quem não teve o mesmo treinamento, quem não teve os mesmos meios que eu tive, quem não teve a mesma capacidade de expediente criativo que eu que não tinha, desenvolvi e passei a ter, e hoje consigo fazer as coisas se multiplicarem, aonde quer que eu chegue, eu toque. Agora, isso é um dom. Isso é um dom para ser usado não para mim, só para mim também. Porque se eu tenho um dom, o Evangelho diz que é justo que eu me alimente do dom que eu tenho. Agora, não é justo, não é sábio, não é lúcido, não é sensato, não é segundo Jesus do Evangelho, que o dom que eu tenha seja utilizado exclusivamente para mim mesmo, porque senão ele se transforma não em dom, não em cáris, não em graça, mas se transforma em maldição. Uma graça que é favor e merecido, que eu não fiz nada por merecer, mas me foi dada. E se eu a trabalhei, porque ela já existia em mim, e consegui multiplicá-la, como na parábola dos talentos, eu devo fazer isso com a intenção de colocar tudo isso nas mãos do meu Senhor. Tu me deste tanto, olha, como eu multipliquei. Investir isso nas vidas de outros tantos, porque nada é igual nesse mundo. Tem gente com mais capacidade, gente com pouca capacidade, gente sem capacidade nenhuma. Gente sem capacidade nenhuma. E que se não for ajudada, vai morrer na sua própria desgraça e miséria enquanto você assiste, se refastelando nas sobras que você não terá condição de levar para a eternidade. Portanto, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Aqui, quantas casas. Casas e mais casas e mais casas e mais casas. Eu conheço uma pessoa que, a essa altura da vida, deve ter mais ou menos umas 3.000 casas. É casa pra caramba, né? 3.000 casas, fora os outros bens e bens e bens e bens e bens. Mas são tantos bens, tantos bilhões em bens, e mais 3.000 casas, que ele teve que organizar uma super, hiper imobiliária para fazer gestão só das casas dele. É muita casa. É muito acúmulo. E não é para os outros. Teve um tempo até que era, mas depois de um tempo a pessoa foi ficando cínica. E já não é mais para os outros. É cada vez mais apenas para ela mesma. E ela não sabe o que vai fazer. Porque a vida está chegando ao fim. Chega a um ponto que nem mais os filhos querem aquilo de tão nojento que vai ficando quando as novas gerações vão ganhando uma consciênciazinha um pouquinho melhorada. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça, aonde a inflação, aonde a deflação, aonde as políticas governamentais, aonde a ferrugem, aonde os elementos de corrosão do recurso material, aonde as quedas das bolsas de valores obedecem à ilogicidade da loteria do mercado, aonde essas coisas são corroídas, como eu já vi em 78, gente riquíssima nos Estados Unidos e que perdeu tudo da noite para o dia, pulou da janela de Wall Street, como de novo em 88, naquela crise da bolha imobiliária. Quanta gente se jogou pela janela dos prédios altos de Wall Street. E eu conheci pessoas que conviveram com alguns amigos que saíram correndo e pularam pela janela.
porque a esperança delas se baseava exclusivamente nisso. E aí veio o ladrão, veio a ferrugem, veio a traça, com as linguagens contemporâneas e atualizadas, e levaram tudo da noite para o dia. E acabou tudo. E não ficou nada. Jesus diz: não acumuleis para vocês mesmos. Se há um dom em você, faça isso crescer. Como na parábola dos talentos. Mas não olhe só para o próprio umbigo, faça disso uma graça que atenda a outros, que beneficie a outros, a você também. Mas não apenas a você, não apenas a você, não apenas a você, que beneficie a outros, ou a muitos, ou a projetos, como eu já disse, valiosos e preciosos. Faça isto. Aí ele prossegue no verso 20, com uma adversativa: não acumuleis, mas ajuntai. Olha só, não acumuleis, mas ajuntai. Há uma diferença entre esse tipo de acumulação e esse modo de ajuntamento, de ajuntar. Não acumuleis, mas ajuntai. Não acumuleis, mas ajuntai. Não acumuleis na terra. Só para vocês, é loucura, é insanidade, é psicopatologia, é doença de alma, para a qual a nossa psicologia, a nossa psiquiatria, a nossa psicanálise não tem uma definição psicopatológica. Mas Jesus tem, e chama de insano, de loucura, de desvairamento, de alucinação. Esse tipo de acumulação. Não acumuleis, mas ajuntai. Ajuntai. No primeiro caso é não acumuleis para vós outros. No segundo caso é ajuntai para vós outros. É uma diferença extraordinária. E tem a ver com o como. Não acumuleis. Pode ser que Deus tenha me dado o dom de pegar nisso aqui e isso aqui virar 10. Eu só preciso de um. Eu posso investir 9 em outros, porque amanhã eu vou pegar de novo nisso aqui e um vai virar 10. E eu confio na graça de Deus na minha vida, que toda vez em que eu pego alguma coisa, ela cresce. Eu confio nisso, isso é fé. É tanta fé que eu pego, ela cresce e eu distribuo. No dia seguinte eu pego de novo, ela cresce e eu distribuo. Esse é um modo de não acumular sobre a terra, embora eu tenha o dom de fazer as coisas crescerem. Agora, não acumuleis para vós outros se contrapõe a ajuntai, mas ajuntai para vós outros. Qual é a diferença? É que no primeiro caso a acumulação é terrena, é terráquea, não passa pela tumba. Você não leva para lugar nenhum. Você veja as sepulturas, as pirâmides, as tumbas dos faraós. Para que serviram? A não ser para serem assaltadas, assaltadas e assaltadas. Quando se descobre, por exemplo, os tesouros de um dos faraós menores, um dos faraós menos ricos do Egito, que foi Tutankhamon, você fica... uau, perplexo. E aquilo ali era a pobreza faraônica. Houve alguns outros que você não pode nem descrever o que os caras acumularam e se enterraram junto com o recurso que não passou das mãos dos salteadores. Ilustrando muito bem o que Jesus dizia aqui, porque nos dias de Jesus já havia muitas histórias de tesouros faraônicos que não sobreviveram aos salteadores de tumbas. Não acumuleis na terra para vós outros, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Nos céus, o verdadeiro tesouro é acumulável. Na terra, não. Porque o que eu acumulo na terra é ouro, é prata, são bens, são propriedades, são glebas, são fazendas, são terras que já mudaram de mão quantas vezes. Por exemplo, eu moro nesse terreno aqui.
Hoje, aqui é um lote cheio de verde, um jardim gostoso, agradável. Todo mundo que vem aqui se deleita nessa paz. Agora, sabe lá Deus, há 300 anos, o que havia aqui? Há 500 anos? Há 1000 anos? Há 2000 anos? Há 3000 anos? Ninguém tem ideia, isso aqui já teve dono. Tem aqui, está dizendo, não é possível acessar o recurso da live, viu, Caio? Venham aqui, ajeitem isso direito, pelo amor de Deus. Então, na realidade, ninguém sabe o que já aconteceu aqui. Como ninguém sabe o que aconteceu no Vaticano, por exemplo. A gente tem até uma história arqueológica mais precisa lá no Vaticano. Mas você não tem ideia, se você for para dias imemoriais, você não sabe o que já aconteceu lá, não sabe mesmo. Como, por exemplo, Jerusalém, que você diz, ai, Jerusalém. Jerusalém foi o lugar onde mais se derramou sangue na face da terra. E quanto mais se escava arqueologicamente o lugar onde é Jerusalém, você sabe que hoje em dia já se está descobrindo elementos de natureza arqueológica de aproximadamente 45, 50 mil anos atrás, no lugar onde é Jerusalém. Aí os judeus ficam lidando com a Jerusalém de 3.000 anos para cá, de 4.000 anos para cá, isso é brincadeira. Houve milhares de anos antes. E eles chegaram ali e tomaram, na marra. Davi tomou dos jebuseus, não tinha atestado, não tinha certidão de propriedade, foi no peito, na raça, foi tomado mesmo. Aí depois que é tomado, passa um tempo, todo mundo diz, é meu, é nosso, é de Deus, foi Deus que nos deu, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque a gente só quer enxergar o imediato. Mas aqui nesse mundo, as coisas são passageiras e eu devo usá-las como pão de cada dia. Do contrário, a acumulação é contra mim. A menos que eu seja inteligente, sensato e sábio o suficiente para dar um bom uso às coisas que, como dom, eu pego e ajudo a multiplicar e faço multiplicar. Agora, existe um ajuntamento, um ajuntar, que não amaldiçoa, que só abençoa. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Nessas outras camadas dimensionais, que tesouros são esses? Que tesouros são esses? É tudo aquilo que decorre da prática do amor. Os tesouros que eu acumulo nos céus são todas aquelas coisas que decorrem da prática do amor. Guarde isso, pelo menos isso do seu coração, antes que um coach corrompa a sua alma outra vez. Os tesouros que se pode ajuntar e que ficam entesourados nos céus, nas outras dimensões, são todos aqueles que decorrem da prática do amor. Que são fruto do amor, que são expressão de bondade, de compaixão, de solidariedade, de misericórdia, de compartilhamento, de alegria no ajudar, no servir, no se doar. Os tesouros, recursos, as riquezas que eu posso ajuntar e que não se perdem, são aquelas que decorrem da consciência de que, se eu recebi a capacidade de fazer as coisas se avolumarem, é para que eu atenda às necessidades daqueles que não têm como se socorrer. E não adianta você vir com essa ideologia de Satanás dizendo pobre é pobre porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Cara, se eu tirar você de onde você está, zerar a sua vida, tirar todo o conhecimento que você obteve, fizerem implantar uma amnésia em você para você não saber de que pai nem de que mãe você veio, dê a você uma vida de criança, jogar você numa casa paupérrima, se é que será numa casa, ou filho chupando um peito seco numa esquina de alguma cidade empobrecida do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, você vai ser pior do que os piores.
Mas você é tão perverso, é tão maligno, é tão diabólico, ficou tão filho de Satanás, que ideologizou o privilégio que você tem e chama qualquer outro que não teve a mesma chance e nunca terá e não conseguirá sair daquela bolha. A menos que alguém fure e ajude. Do contrário, não sairá. Como no mundo inteiro, tem 6 bilhões e meio de pessoas numa bolha de pobreza. E tem uma quantidade enorme de ricos na Terra que gostariam muito que alguma coisa acontecesse e a população de 8 bilhões de habitantes do planeta fosse reduzida a não mais do que 1 bilhão de pessoas. Porque não tem terra, não tem planeta o suficiente para sustentar toda a demanda do conforto médio americano, que é o que todo mundo, até os pobres da África, gostariam minimamente de ter. Não tem planeta Terra suficiente. Tinha que ser 7 outras terras em tamanho para fornecer a mesma média de consumo. Não dá, não passa na matemática de ninguém. 1% controlando quase tudo de todo mundo. Em mundo nenhum isso dá certo. Mas você atribui isso à ideologia, a poder, a não poder, a preguiça, a não preguiça, a idiotice. E o perverso, o diabo, é você, cara. Você está virando um diabo em nome da sua ideologiazinha. Está virando um ser perverso, maligno, demoníaco. Eu tenho muita compaixão da tua alma. Jesus te chama de louco, de insano. Esse é o diagnóstico de Cristo Jesus sobre a tua vida. É o label inarrancável que você mesmo colou na sua testa. Não acumulei sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Tudo que é meu está guardado e ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. Eu vou me vestir de glória. Quando você me encontrar na outra dimensão, você vai me ver vestido de glória, de luz, do indescritível. Eu vou estar tomado por uma beleza que você não pode, nem eu, podemos juntos imaginar ou conceber. Aquilo que olhos nunca viram, aquilo que ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração de homem nenhum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem preparado para aqueles que o amam essa riqueza nos céus, celestial. E que não é feito desse elemento material, é feito de natureza imponderável, é daquilo que o espaço-tempo não destrói, não corrói, que a lei da entropia não desconstrói. Agora você escolhe que natureza de gente você quer ser. É o que o Evangelho diz. Você pode viver só para o espaço-tempo aqui, ó. Fazer o que você bem entender da sua vida, cara. E morrer bilionariamente miserável e infeliz e nu. Como Jesus diz aos crentes ricos da igreja de Laodiceia. Pobre, cego, infeliz e nu. Pobre, cego, infeliz e nu. Riquíssimos. Mas o diagnóstico de Jesus para eles foi esse. Vocês acham que não precisam de nada? Que são riquíssimos aqui em Laodiceia? Pois eu vos digo. E quem está dizendo é Jesus. Para mim, vocês são pobres, cegos, infelizes e nus. Esse é o destino de quem vocês estão semeando para se tornarem. Agora, ajuntai para vós outros tesouros dos céus, onde nada se perde. Nada, absolutamente nada se perde. E eu quero, no dia de hoje é quinta-feira ainda, né? É quinta-feira hoje? Por favor, me ajudem aí dentro, falem alto. É quinta-feira hoje, então eu vou terminar por aqui, porque eu já falei demais e amanhã eu quero prosseguir nesse mesmo tema, conversando com você sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo, que continua esse tema.
Porque tem muita gente me perguntando, escuta, Caio, qual é o problema da gente ter dinheiro? E eu já disse hoje, eu já respondi. Mas tem gente que não adianta, você tem que repetir 1 trilhão de vezes para o cara entender. São ouvidos mocos. Então, aos ouvidos mocos, amanhã eu quero ler aqui na Epístola de Paulo a Timóteo, e quero que você me acompanhe no capítulo 6, versos 9 e 10. E você vai ver quando ter pode se transformar numa desgraça para você. Só aí é que se torna. Antes disso, não. Eu, por exemplo, quero muito que você prospere em tudo. Mas que, sobretudo, a sua alma se torne próspera. Como o apóstolo João diz na segunda epístola dele, no finalzinho do Novo Testamento, quando ele diz, eu rogo a ti, meu amado Gaio, que tu sejas próspero como próspera é a tua alma. Eu peço a Deus que tu te tornes próspero, como próspera é a tua alma. E eu tenho um livro exclusivamente sobre isso, chamado Uma Graça que Poucos Desejam. Deve estar aí no portal caiofabio.net, no link livros. Link livros, caiofabio.net, é que eu acho que o Caio não tem ainda a chance de abrir lá, mostrar, clicar, e como o Braulio fazia. Mas está aí, no caiofabio.net, no link livros, o livro Uma Graça que Poucos Desejam, que ensina a teologia do Novo Testamento de como ter dinheiro sem se fazer mal. Como ter dinheiro sem se fazer mal, segundo o ensino do Evangelho de Jesus. Vá lá, você mesmo, clique, abra, procure o link livros e procure o livro Uma Graça que Poucos Desejam. Veja se ele já tem e-book, qualquer coisa assim. Nós estamos entrando numa fase em que os livros vão virar, inclusive, avatares, sendo compartilhados com você. Vai chegar essa hora, você vai ver. Mas, enquanto isso, vá lá no dedão e alcance. E eu peço a ti, Jesus, que essa palavra tenha alcançado o coração de alguém, de alguns, e tenha enriquecido a mente. Tu dês inteligência espiritual que nos salve da nossa idiotice perversa. Por favor, salva-nos disso. Só o teu espírito pode fazer isso numa hora de tanta lavagem cerebral em contrário, aonde os crentes não querem mais tesouro nos céus, eles querem riqueza na terra. Poderes estão tomados pelo espírito do egoísmo e da maldade, da dureza e da insensibilidade total e gargalham de qualquer coisa diferente, de tão perversos que se tornaram. Tem compaixão e abençoa esse remanescente, esses 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal e que não pensam só em si. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus.